Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com a deputada Marta Rocha. Deputada, só para a gente encerrar o assunto do bloco anterior, a gente chegou a comentar aqui que a ONU classifica o Brasil como o 5º país em índice de feminicídio no mundo. A que a senhora atribui esse índice tão alto? Como é que a senhora vê o peso, por exemplo, da cultura machista numa sociedade ou da questão da impunidade, como a gente falou aqui também, sobre a necessidade de estruturar essa rede de proteção à mulher? Como é que a senhora vê o peso dessas questões nesse índice de feminicídio? Não há dúvida. Os países considerados adiantados no enfrentamento da violência têm um índice de 10 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil tem dados muito maiores do que esse, né? A questão da cultura do machismo é uma coisa muito real, é só a gente pensar nas frases que a gente diz aí, né? Na música, que todo dia a gente ouve, né? Até de cantores, até aquelas músicas que a gente canta sem se aperceber, né? Então a gente vê que está aí, há um padrão cultural que aceita e tolera a violência contra a mulher. O que leva a que essa mulher, porque depende economicamente desse marido, tem relações de afeto, tem filhos com esse homem, né? A mulher não quer ver o seu marido preso ou processado, essa é a verdade. Ela acha que essa situação vai ser solucionada. Então, aliado a tudo isso, você ainda tem também uma questão que é a impunidade. O Brasil, ao longo da sua história, tem demonstrado o malefício da impunidade. Não importa o tamanho da pena. Essa questão, tem que ser pena de... Não é isso. O que tem que haver é a garantia da punição. As pessoas praticam um crime e têm que responder por esse crime. Se você tem a garantia da punição, a impunidade ela contribui com a violência. Então, a certeza da punição é também uma forma de enfrentar a violência. Eu acho que isso tudo está retratado nessa posição que nos envergonha muito, que é de 5º lugar nos números de feminicídios. Deputada, o outro assunto do nosso programa diz respeito à lei que foi sancionada, já foi promulgada, na verdade, o veto foi derrubado aqui na Alerj, que diz que as bicicletas apreendidas pela polícia vão ser doadas a algumas instituições ou podem ser até vendidas, né? Como é que isso funcionaria? Eu queria só me permitir fazer uma retrospectiva muito breve. Logo quando eu cheguei a essa casa, eu fui procurada pela Associação dos Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro. Quem acompanhava essa associação é um atleta olímpico, o Fernandão, do vôlei, que é meu amigo. E aí eles apresentavam uma preocupação no tocante ao roubo e furto de bicicleta, que não havia um registro específico. Então entrava naquela questão de roubos outros e aí era difícil saber o número de bicicletas que eram furtadas ou roubadas, por via de consequência estabelecer estratégias de policiamento preventivo. E até monitorar como é que isso estava sendo crescendo, né? E como essa mancha criminal se movimentava. Lamentavelmente, com o fato que atingiu o médico Jaime Gold na Lagoa, o projeto que já estava tramitando normalmente nas comissões da casa foi a plenário e foi efetivado e o projeto virou lei. O segundo momento que a gente começou a refletir foi muito também uma conversa com a Associação de Ciclistas, e eu falo isso porque eu acho muito importante esse exemplo, que é a participação do cidadão na construção da própria lei, né? Quer dizer, foram eles que eram vítimas e com a experiência deles que nos trouxeram um problema e nós apresentamos a solução. Então hoje o que acontece? Eu encontro um determinado menino praticando uma determinada pessoa que tem a sua bicicleta furtada. E essa bicicleta então, ou roubada, essa bicicleta então vem a ser recuperada pela polícia. Hoje, tanto o sistema da Polícia Civil como a própria bicicleta, porque não é mais aquela coisa pueril de ganhar aos 7 anos uma bicicleta, hoje são verdadeiros equipamentos, né? Equipamentos caríssimos em alguns casos, né? Então hoje o registro ele é detalhado com aquelas características do equipamento. Mas se por acaso, ao final da investigação, que recuperou aquela bicicleta,
ou que apreendeu aquela bicicleta numa outra situação, indicando um crime contra o patrimônio, não foi possível, depois de todas as iniciativas da polícia, identificar o dono da bicicleta. Essas bicicletas ficam dentro das delegacias de polícia, né? Então, qual é a nossa proposta? Sem utilidade e ocupando espaço. Sem utilidade ocupando espaço. E aí foi muito curioso, porque recentemente nós vimos a Associação de Moradores de Laranjeiras comprando bicicletas para a Polícia Militar, para que a Polícia Militar pudesse fazer um patrulhamento diferenciado. Então, na verdade, a efetividade dessa lei vai permitir o quê? Primeiro, a Polícia Civil vai fazer tudo o que é possível para encontrar o dono da bicicleta e devolver o seu bem. Se não encontrou, a Polícia Civil vai poder fazer uma licitação para a venda dessas bicicletas com o dinheiro arrecadado, voltar para o fundo da Polícia Civil, que é investido na própria instituição, ou então através de entidades credenciadas possam estar recebendo essas bicicletas, desde que elas sejam reconhecidas, sejam OCIP, tenham utilidade pública. A gente também tem um programa na Secretaria de Transporte, que também utiliza as bicicletas para transformar em cadeira de roda, e com muita felicidade eu fui procurada pelo secretário Paulo Melo, através de um subsecretário, que também de alguma forma pretende fazer com que formar pessoas que possam recuperar essas bicicletas, né? Formar profissionais e mais adiante também utilizar essas bicicletas em outras atividades em comunidades menos favorecidas. Então, eu acho que sai ganhando todo mundo. É importante que se diga que isso, a senhora já falou, primeiro é preciso tentar encontrar o proprietário e depois de 180 dias é que vai acontecer esse processo. Né? E eu queria aproveitar e me permitir dar uma sugestão. A vítima que teve a sua bicicleta furtada ou roubada, quanto mais detalhe ela puder dar da sua bicicleta, todos esses detalhes vão constar do registro de ocorrência. Se ela tiver uma foto, apresente a foto no registro de ocorrência. Por que isso é importante? Porque eu posso ter sido vítima de um furto, de um roubo na praia de Copacabana e de repente a minha bicicleta ser encontrada na Barra da Tijuca. Mas as delegacias estão interligadas na mesma rede de informática. Então, se eu chegar na delegacia e dizer, olha, a minha bicicleta é vermelha, com um traço preto, com um emblema branco, com uma inscrição tal, eu tenho como localizar em qualquer delegacia essa bicicleta. É importante também, né, deputada, que as pessoas efetivamente façam esse registro, né? Porque muita gente acha que não vai dar em nada, que esse registro ela vai perder tempo na delegacia e não vai ter o bem recuperado, ou que a pessoa que roubou não vai ser punida, não vai ser pega. Então, é necessário fazer esse registro. É evidente que ter um bem ou ser vítima de um crime é muito ruim, né? E ter que cumprir uma formalidade processual é algo que talvez naquele momento a gente não quisesse sobreviver, né? Ou vivenciar aquilo novamente. Mas é importante para a pessoa, é importante para a sociedade, porque a Polícia Civil fica com registro, investiga no sentido de identificar o autor, esclarecer o fato, encaminha aquelas informações para a Polícia Militar direcionar o seu patrulhamento. Então, todo mundo sai ganhando, apesar de ser extremamente... não é aquilo que eu quero vivenciar logo após ser vítima de um crime, né? É desgastante, né? A palavra correta é essa, obrigada. Mas, embora desgastante, é importante para a sociedade que o registro de ocorrência aconteça. Deputada, queria agradecer, infelizmente nosso programa está acabando. Muito obrigada pela participação na Alerj Entrevista. Obrigada, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.